Vamos dar mais uns 2 minutos ou 3 minutos. Nós estamos vendo aqui, só para os participantes poderem entrar, e aí nós damos início. De acordo, Pedro? De acordo, de acordo. Perdi minha caneta aqui. Oh, meu Deus. Estou aqui, viu, gente? Estou aqui. Perdi minha caneta. Pedro, quando você quiser, tá? Augusto, pode fazer a abertura, então. Posso fazer? Nós já estamos praticamente... 60 participantes. Então, vamos fazer. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Augusto Tolentino e eu sou atualmente presidente da Camarb e, em nome da Camarb, Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil, eu gostaria de agradecer pela oportunidade que estamos tendo de fazer mais este webinar. Deve ser, neste período difícil que nós estamos atravessando, o 6º webinar que nós fazemos, todos, felizmente, muito bem-sucedidos. E hoje nós temos um webinar que conta com a participação, em primeiro lugar, de 4 grandes profissionais. Nós vamos falar sobre arbitragem, poder judiciário e os efeitos que a pandemia vem provocando nesses ambientes da arbitragem, do poder judiciário, na advocacia privada, na advocacia corporativa. Então, tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável. Eu quero, em primeiríssimo lugar, agradecer as nossas convidadas de hoje, desembargadora Cláudia Maia, juíza Trícia Navarro, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, advogada Cláudia Ferraz, advogada Ana Clara Viola, e ao nosso principal idealizador, ao idealizador deste webinar, Dr. Pedro Soares, advogado brilhante, meu colega na diretoria da Camargo, tem desenvolvido um trabalho belíssimo lá, e sócio de Greber Advogados. O Pedro depois fará as devidas apresentações. Tenho certeza que nós teremos uma noite muito agradável. Quero agradecer também a toda a nossa audiência. Já estamos aqui com 66 pessoas na sala e, em especial, também a equipe organizadora da Camargo, que, como eu sempre digo, não mede esforços para que estes encontros aconteçam sempre de modo impecável. A gente tem sempre o desafio da tecnologia, mas a equipe da Camargo cuida para que estes encontros ocorram e eles venham ocorrendo com o máximo de sucesso. Antes de passar a palavra ao Pedro, que será o coordenador, o moderador deste encontro de hoje, para que ele possa fazer, então, as apresentações e dar início efetivamente ao evento, eu faço, na verdade, um pedido. É um pedido que nós fazemos em nome da Camargo. Neste período difícil que nós atravessamos, muitas são as pessoas que, ao contrário de nós, passam por muitas e muitas dificuldades de ordem financeira, e a gente tem procurado, dentro do possível, retribuir um pouco daquilo que nós temos, e ajudando entidades e famílias que passam, de modo especial, por dificuldades nesse período. A Camargo elegeu uma instituição que é uma instituição conhecida de todos os mineiros, a Associação Mineira de Reabilitação, é uma entidade
que há 55 anos cuida no estado de Minas Gerais de assistência a crianças carentes que são portadoras de deficiências físicas e cerebrais. A MR faz um trabalho belíssimo e, neste período, tem se dedicado, em especial, à assistência que ela presta às famílias dessas crianças. A MR está com suas instalações fechadas em razão da pandemia, mas tem prestado assistência a essas crianças. É uma entidade que vive fundamentalmente situações como entidades desse gênero. Então, a Camargo abraçou esse projeto e pede a todas as pessoas que puderem que façam uma doação para a MR, cada um doe aquilo que puder doar, toda doação é bem-vinda. Como eu tenho dito, nós não podemos ajudar todo mundo, mas todo mundo pode, cada um de nós pode ajudar alguém, todo mundo pode ajudar alguém. E então é um pedido que nós fazemos. Os dados para a doação estão disponibilizados aqui no nosso chat, de modo que aqueles que puderem, de alguma forma, colaborar com a MR receberão, por parte da Camargo, o nosso mais sincero agradecimento. Com essas considerações, que já se fazem longas, eu passo, então, a palavra ao Pedro Soares para que ele possa dar início a mais este encontro. Muito obrigado a todos e um bom webinar para todos nós. Pedro, está com você. Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Pedro Soares, sou sócio do escritório Greber Advogados e diretor da Camargo, sob a batuta do querido Augusto. Bom, daremos início, então, a mais um webinar promovido pela Camargo e, dessa vez, discutiremos as delicadíssimas e importantíssimas interações entre poder judiciário e arbitragem, tendo como pano de fundo a situação de pandemia que nos assola desde março deste ano. Para essa discussão, teremos aqui a participação de 4 competentíssimos profissionais. Falarei a apresentação de cada uma delas na ordem das respectivas apresentações. A primeira, a doutora Ana Clara Ladeira, querida amiga e gerente jurídica da Vancy Energies, que, então, atua na área de construção, infraestrutura e energia, e está aqui para dar um pouco da perspectiva da empresa que atua, né, e que é usuária da arbitragem. Teremos a doutora Cláudia Ferraz, sócia do escritório Tolentino Advogados, que falará sobre alguns aspectos técnicos relacionados à interação entre poder judiciário e arbitragem, notadamente na perspectiva das tutelas provisórias. A desembargadora Cláudia Maia, do nosso Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que trará um pouco do conhecimento dela e da experiência dela na parte prática do Tribunal de Justiça, no âmbito da interação com a arbitragem e também dos outros meios autocompositivos e heterocompositivos de solução de conflitos. E, por fim, teremos a Trícia Navarro, juíza de direito titular da primeira vara civil de Vitória, que falará dos mecanismos multiportas para além da arbitragem. Como minha função aqui é muito mais moderar do que falar, eu desde logo vou passar a palavra para a Ana Clara, com uma ressalva. Eu pediria para todos os participantes que desejarem perguntar alguma coisa, que o façam na ferramenta de bate-papo do Zoom. Eu vou acompanhar e fazer como se fosse uma curadoria dessas perguntas, para então, ao final das apresentações, nós fazermos uma rodada de perguntas e respostas. Cada uma delas falará por aproximadamente 15 minutos. Ana Clara, a palavra é toda sua para falar, então, sobre os principais desafios do setor de construção e infraestrutura nesse momento e as interações com a arbitragem. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, seguros e com saúde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Pedro, ao Augusto, à Suzana, a toda a diretoria e secretaria da Camargo pelo convite. É uma honra para mim integrar um painel promovido pela Camargo, principalmente ao lado dessas ilustres convidadas. Certamente não estou à altura delas, mas me esforçarei para contribuir para os debates aqui hoje e parabenizo a Camargo, né, pela presença feminina nesse painel de hoje. Bom,
vale também fazer um pequeno disclaimer, gente. A opinião que eu vou manifestar aqui hoje, né, traz comigo a opinião, minha experiência profissional, mas não representa a palavra da Avancia Energia, empresa na qual eu trabalho hoje. Eu falo só em meu nome aqui hoje. A ideia é eu passar um pouco para vocês a experiência que temos vivido nesses 3 meses de coronavírus mais intenso no Brasil e todas as dificuldades, desafios e a interação disso com os meios de resolução de controvérsias. Vou trazer um pouquinho mais do que só a arbitragem, porque já adianto que a arbitragem, por enquanto, ainda não foi acionada pela empresa na qual eu trabalho para resolver nenhum dos conflitos que estão surgindo. Bom, os 2 principais desafios que nós temos enfrentado, que nós enfrentamos, é a necessidade de tomada de decisão de forma muito célere e a necessidade de se reinventar de forma muito célere. Eu acho que isso não é típico do setor de infraestrutura e construção, né? Isso serve talvez para todos os setores. No entanto, trazendo, né, para o setor da infraestrutura e construção, vou explicar um pouquinho melhor o que eu quero dizer com isso. Eu acho que é uma premissa que deveria ser adotada por todas as empresas, é uma premissa adotada na Avancia Energia, é que segurança não é negociável, né? A gente fala e repete muito que um projeto, para ter sucesso, não basta que ele seja entregue no prazo e no preço contratado. É necessário que, ao final do projeto, 100% da integridade física dos colaboradores envolvidos, e aí eu não falo só colaborador do contratado, falo também do dono da obra, da fiscalizadora, gerenciadora, enfim, subcontratados, todo mundo que passar pelo empreendimento precisa ter tido sua integridade física 100% preservada. Como falar em preservação de saúde e segurança em tempos de coronavírus? Bom, então, lá há 3 meses, quando o corona chegou com mais força aqui no Brasil, a gente pensou, vamos desmobilizar todas as obras, né? Colocar todo mundo em casa. É a melhor coisa a se fazer. Não, não é por aí, né, gente? Existem outros fatores nessa equação para serem ponderados. E esse foi o primeiro desafio, tentar entender qual obra precisava ser desmobilizada, qual obra poderia continuar sendo executada. E aí, assim, a minha experiência é com obras de diversos setores. A Avancia Energia no Brasil atende setores de energia bastante, geração, distribuição, grande atuação em transmissão. Tem também no setor de óleo e gás, grande atividade de manutenção de plataformas offshore de óleo e gás e, portanto, atividades essenciais, sem dúvida, né? Extração de petróleo. Hoje nós somos altamente dependentes do petróleo. Tem atividade aeroportuária também, enfim. Numa gama, setor automobilístico, obras de diversos tipos. E a empresa precisava entender qual obra deveria desmobilizar ou não. A gente já pensou, bom, não temos que desmobilizar todos. Não adianta que todos os colaboradores fiquem em suas respectivas casas se eles não têm o que comer na sua mesa, se eles não têm medicamentos nos hospitais, eventualmente, para curar o coronavírus ou todas as outras doenças. Existem atividades essenciais que precisam ser continuadas. E também existia aquela situação que a desmobilização podia ser até pior para a saúde do colaborador. A gente sabe que a realidade do nosso país não é fácil, por mais que as empresas tentem dar condição, né, financeira para que todos os colaboradores tenham uma boa vida. Muitos colaboradores sustentam famílias que não têm simplesmente condição de ficar em suas respectivas casas em quarentena. Então, a solução não era muito simples, desmobilizar ou não. Algumas obras precisaram desmobilizadas, outras não foram desmobilizadas. Certo é que em 100% delas houve a necessidade de readaptação, e também readaptação de forma muito célere, né? Hoje, os padrões de saúde e segurança foram revistos. Não que o padrão fosse baixo, não, porque, como eu disse, segurança é sempre em primeiro lugar, mas os protocolos mínimos foram elevados a um standard muito maior. Por exemplo, o número de colaboradores por transporte, né? Colaboradores que vão todos os dias para as frentes de trabalho, não poderiam ir mais em um só ônibus, teriam que ir em 2 ônibus. O esquema também de almoço, né? A gente sabe que não dá para colocar todo mundo no refeitório, que não é aconselhável. Então, tiveram que ser feitos turnos de refeitório. Os protocolos de higienização, os EPIs novos que tiveram que ser comprados. Então, a empresa teve que se reinventar, como todas do mercado de infraestrutura tiveram que se reinventar. E o que acontece? Todo esse protocolo que teve que ser implementado gerou, inevitavelmente, um custo gigante, né? A produtividade foi afetada.
as obras que continuaram ou mesmo para aquelas que foram desmobilizadas e tiveram que ser remobilizadas. Não adianta, não tem como executar as atividades na mesma produtividade que antes, se a gente quiser respeitar minimamente as recomendações das autoridades de saúde. Isso impactou demais os projetos. Várias decisões tiveram que ser tomadas. E certamente o custo decorrente dessas decisões que foram ser tomadas vão recair para alguém. Para quem? E aí entra a situação, né, que eu vejo que nós temos já discutido em 3 meses de webinários sobre o coronavírus. Nós vemos a discussão da aplicação das teorias da imprevisibilidade, né, da imprevisão, teoria da onerosidade excessiva, o caso fortuito, força maior, aquela cláusula, aquele artigo do Código Civil que fala de suspensão de obra, acho que é 625 de obra de empreitada, enfim. Temos discutido muito isso e sabemos que, às vezes, há um interesse conflitante mesmo entre contratante e contratado. E interesse conflitante, se não resolvido na negociação, vai precisar ser resolvido de alguma outra forma. Bom, falei bastante, assim, dos impactos que eu vejo. Vamos colocar isso um pouco na forma de resolução de controvérsia, né? Como eu comecei dizendo, a necessidade de tomada de decisão célere foi... O que eu chamo de decisão célere? É decisão que teve que ser tomada em 2 dias. A arbitragem é adequada para isso? Bom, eu não nego minha origem, eu me auto-intitulo arbitralista, sou uma fã do Instituto da Arbitragem, eu acho que a arbitragem é um método, sim, adequado para a resolução de controvérsias, principalmente de controvérsias de construção, né, de obras de construção, mas eu não entendo que a arbitragem, na minha avaliação, não é adequada para esse tipo de medida que precisou ter tomada. Algumas medidas foram tomadas a contragosto da outra parte da relação do contrato. E a empresa, a minha experiência e a experiência de muita gente, porque a gente conversa no mercado, né, nessa situação toda que estamos vivendo, os jurídicos de empresas concorrentes se uniu e a gente vem conversando bastante e vejo que, assim, eu não conheço nenhum caso em que a arbitragem foi procurada para, seja em medida antecedente ou no curso da arbitragem, para tomar alguma decisão nesse sentido. E eu acho que também não seria a forma mais adequada de se resolver, porque alguns elementos eram até talvez difíceis de serem ponderados por um possível árbitro de emergência. Eu vou dar um exemplo do que eu estou falando para vocês. Logo no início, isso foi uma questão que não vivenciei propriamente, mas eu sei de empresa concorrente até da VANCI Energia que vivenciou, que as notícias estavam sendo veiculadas pelos jornais, né? Notícias bem pesadas, e a mão de obra direta das obras tem acesso a essas notícias. Isso gerou uma apreensão muito grande dos colaboradores da mão de obra direta. Naquele momento, eu sei de gente, de empresa que desmobilizou, porque o risco de tumulto causado pelos próprios colaboradores, né, de depredação dos alojamentos, depredação das próprias construções, era alto. E aí, o risco de tumulto, normalmente nesses contratos de APC, é claramente alocado. Se o tumulto for causado, né, pelo funcionário do empreiteiro, esse risco normalmente é alocado para o empreiteiro. Mas porque esse risco era do empreiteiro, o empreiteiro ia deixar isso acontecer? Não, uma medida de mitigação de dano seria desmobilizar. Ele evitou que um dano maior acontecesse. E esse dano maior acontecendo não era um dano maior só para o empreiteiro. O empreiteiro tem lá seus limites de seguro, de responsabilidade no contrato. Imagina uma obra depredada. O cliente ia sofrer muito com isso. Agora, imagina a posição de um árbitro de emergência tomando essa decisão também mandando desmobilizar ou não, num risco que é claramente alocado para o contratado. Então, assim, eu acho que seria até complicado do ponto de vista de mérito tomar uma decisão nesse sentido. E, de novo, a celeridade, acho que caso de ato de emergência, 15 dias, ninguém tinha 15 dias para tomar uma decisão. Portanto, eu acho que a arbitragem naquele momento não era o método adequado. Hoje, nesse cenário de obras remobilizadas, né, pelo menos na VANCI Energia, acho que todas as obras foram remobilizadas já, as que foram descontinuadas, e nesse cenário de baixa produtividade,
Vamos partir para a arbitragem para discutir? Acho que eu, na posição de gestora jurídica, jamais gostaria né, de ter que submeter a litígio. A gente sempre tenta negociar, né, fazer o contract management adequado, fazer negociação para tentar fechar tudo. Acho que todo mundo ganha com negociação. Mas, bom, não podendo haver a composição, algum outro meio vai ter que ser procurado. Aí temos nossa mediação, temos dispute boards, né? Eu particularmente não vi nenhum caso sendo submetido a dispute board. Eu pesquisei um pouco no mercado, né, perguntando para as pessoas, não tinha outra fonte de fazer, pessoas que atuam bastante com dispute boards. Eu sei que alguns casos foram sim submetidos, eu vejo com bons olhos, talvez não para a decisão de desmobilizar ou não, porque até para o dispute board isso poderia ser mais célere do que o dispute board é capaz de responder. Mas vejo que hoje o dispute board, se eu tivesse nos meus contratos, eu tenho alguns não implementados, dispute boards permanentes, talvez fosse uma excelente forma de se evitar a arbitragem. Mas a mediação fica aí como uma ótima alternativa e não conseguindo, sim, eu acho que a arbitragem a gente falará muito de coronavírus ainda na arbitragem. O que mais que eu posso falar para vocês? A respeito, né, do tema, de um dos temas que foi proposto aqui para essa discussão de medidas de urgência, né, pré-arbitrais, bom, como eu disse, a gente não, trazendo no contexto crise, a gente não vivenciou. Eu, né, minha experiência profissional, não só como gestora jurídica, sempre vi com bons olhos as medidas de urgência pré-arbitrais no próprio judiciário. Eu entendo que o judiciário nosso hoje está preparado. Não são todos os tribunais, não são todos os juízes, né? Isso depende também, porque da especialidade da matéria, da especialidade da Câmara, da vara, mas hoje eu vejo sim que a técnica do judiciário está cada vez melhor e a resposta tá sempre célere, né? Mas eu acho que nós precisamos, né, começar a entender melhor o Instituto do Árbitro de Emergência e vamos ver o que ele tem de bom para nos trazer aqui. Eu, particularmente, nunca tive experiência com árbitro de emergência. Por fim, eu acho que falando a última questão ainda que toca ao Poder Judiciário, a empresa na qual eu trabalho teve que judicializar algumas questões, não eram propriamente discussões contratuais, mas em vários momentos na crise tivemos problemas com essa questão da concorrência, da competência concorrente da legislação. Nós temos, né, a lei que determinou as medidas de enfrentamento do coronavírus, não me lembro direito o número da lei, que foi depois regulamentada pelo decreto que estabeleceu quais eram as atividades essenciais. Esse decreto foi revisto, as obras, né, depende do setor, elas eram essenciais ou não, acessórias e atividades essenciais. Certo é que nós tivemos algum problema com legislação municipal e precisamos judicializar algumas matérias. Eu cito o exemplo que é público, não tem problema eu falar aqui. Por exemplo, o prefeito de Macaé, ele promulgou um decreto em que proibia o exercício de atividade laboral de qualquer tipo, inclusive atividades de óleo e gás onshore. Macaé é um polo onshore. Só que ele fez algumas ressalvas, como pet shop e algumas outras ressalvas que a gente não entendeu bem, porque a razão de atividades onshore de óleo e gás não estariam ali incluídas. E acontece que a atividade onshore de óleo e gás ela é essencialíssima para a continuidade das atividades offshore. E a extração de petróleo, como eu adiantei aqui, é uma atividade essencial que precisa ser continuada. Então, nós recorremos ao Poder Judiciário de forma exitosa. Na verdade, foi em segunda instância que tivemos êxito para que a base nossa onshore pudesse continuar operando. O Judiciário respondeu de forma muito, muito ágil, a gente ficou muito satisfeito. Não era um caso que seria submetido para arbitragem, né? Mas só para ficar mais essa informação aqui, fizemos despacho por via digital, né? Fizemos despacho por telefone, neste caso, e foi uma experiência exitosa. Eu acho que é isso, a ideia mesmo não era tratar tecnicamente, né, dos institutos que estão aqui em discussão, mas passar um panorama fático da minha experiência como gestora jurídica que nós estamos enfrentando e que enfrentaremos muito aqui daqui para frente. Fico completamente à disposição para responder as perguntas.
Muito obrigado, Ana Clara, pela excelente apresentação, bastante clara e que trouxe para todos nós a sensibilidade da questão de alguém que está vivenciando isso do lado de dentro das empresas, né, que são uma das principais afetadas por decisões governamentais, muitas vezes descompassadas. Você trouxe muito a questão relativa às tutelas provisórias, as críticas que eu concordo sobre a efetividade da utilização do ato de emergência, também da tutela provisória pré-arbitral, e eu acho que esse gancho é excelente para que nossa próxima panelista, a doutora Cláudia Ferraz, possa tratar do regime das tutelas provisórias nesse pano de fundo. Doutora Cláudia, a palavra está com você. Pedro, muito obrigada. Eu gostaria de te agradecer novamente pelo convite extensivo ao Augusto e a toda a Camarme. Boa noite a todos os participantes. É uma honra, verdadeiramente, para mim, estar participando desse painel com a Ana Clara, com a juíza Trícia, com a desembargadora Cláudia Maia, sendo moderada por você. Bom, eu vou tentar fazer uma análise, um ponto de vista prático sobre a tutela provisória, no caso a tutela provisória de urgência, tentando fazer um paralelo entre a utilização do Poder Judiciário quando se trata de uma tutela de urgência pré-arbitral e do árbitro de emergência, embora na minha experiência prática, assim como a Ana Clara, eu acho que muito pouca gente já vivenciou isso aqui no Brasil, a utilização do árbitro de emergência ainda seja muito nova para todos nós, né? Eu acho que, a despeito de todas as críticas que se possa fazer à estrutura do Poder Judiciário, na análise, né, dos conflitos, principalmente daqueles de grande complexidade, seja em virtude do grande volume de demandas, do número de julgadores que é desproporcional a esse grande número de demandas, a quantidade de recursos que o sistema processual brasileiro possui, enfim, algo é inegável, que é o sucesso do Poder Judiciário quando se trata de analisar a tutela de urgência, né? A celeridade do Poder Judiciário é inegável quando a ele é submetido qualquer pleito de natureza urgência. Não é incomum, de natureza urgente. Não é incomum que se submeta a um juiz um pedido de tutela de urgência, em que poucas horas, a depender da natureza da demanda, né, e da urgência que é exposta ao julgador, em poucas horas se tem uma decisão. Então, se a gente for começar comparando a atuação do Poder Judiciário em demandas pré-arbitrais ou para apreciar questões pré-arbitrais e o árbitro de emergência, certamente o árbitro de emergência vai sair perdendo, porque por mais célere que os regulamentos das câmaras arbitrais tentem abordar esse assunto, né, por mais procedimentos que elas adotem de forma a dar mais celeridade à instituição do árbitro de emergência, uma dessas formas é a própria instituição indicando o árbitro de emergência em substituição às partes. É muito pouco provável que em menos de 15, 20, às vezes até um mês, o árbitro de emergência esteja constituído com condições para julgar aquela demanda que lhe é submetida, né? O árbitro de emergência, ele precisa ser nomeado, as partes têm o direito de impugná-lo. No âmbito de uma demanda, ou de um pedido submetido ao árbitro de emergência, embora não haja uma vedação expressa que o árbitro de emergência decida de forma liminar, ou seja, sem oitiva da parte contrária, a maior parte das câmaras, em seus regulamentos, recomendam fortemente que o contraditório seja observado. De outro lado, o Poder Judiciário, a regra é justamente o inverso, né? Quando se trata de tutela de urgência submetida ao Poder Judiciário, a maior parte das vezes
ela é apreciada sem oitiva da parte contrária. Essa tende a ser a regra. Então, não apenas a estrutura do judiciário é mais célere, como o próprio procedimento em si é mais célere. Além disso, a questão dos custos, muitas vezes o custo para se pleitear a instituição ou para submeter um pleito no âmbito de uma instituição de arbitragem, no árbitro de emergência, vai ser muito mais custoso do que as custas iniciais que a parte vai ter que requerer para distribuir um pedido de tutela de urgência em caráter antecedente à instituição de um procedimento arbitral. Outro aspecto que torna o Poder Judiciário mais atrativo quando se trata de tutela de urgência pré-arbitral e que confirma as palavras da Ana Clara, o sucesso que essa via encontrou, ou melhor, a opção do meio arbitral, dos advogados na prática e das partes pelo Poder Judiciário, é o fato de que no judiciário se tem a possibilidade de recorrer. O juiz, ao passo que o árbitro de emergência, quando concede uma decisão, ela não é passível de recurso, né? Então, a parte que requer uma tutela de urgência perante o judiciário, se essa tutela é indeferida, ela tem a possibilidade de recorrer, assim como a parte contrária que teve contra si deferida pode obter um recurso, pode interpor um recurso, se trata de tutela de urgência, é cabível ou agravo de instrumento. Então, aí no prazo de 30 dias que eu mencionei anteriormente, eu estou dando uma estimativa bastante assim, otimista da instituição do árbitro de emergência. Num prazo de 30 dias no judiciário já se tem o pedido apreciado em primeira instância e, eventualmente, uma decisão ainda que monocrática de um desembargador no âmbito do tribunal acerca de um pedido de efeito suspensivo ou de uma antecipação da tutela recursal. Outro aspecto que a mim me parece muito importante diz respeito à própria efetividade da tutela de urgência quando é concedida pelo Poder Judiciário. Porque todos nós sabemos que o árbitro não tem poder coercitivo e o ato de urgência tampouco tem, né? Então, uma vez deferida a tutela pretendida, se não houver o cumprimento voluntário pelas partes, outro caminho não restará ao árbitro de emergência, senão provocado pela parte interessada, expedir uma carta arbitral buscando o apoio do Poder Judiciário. Nisso já se vão mais dias para além daqueles que foram necessários até que a decisão fosse proferida. Outro aspecto importante e que me parece confirmar a preponderância da opção da parte e, né, dos advogados que juntamente com a parte estão analisando, no caso concreto, qual a melhor opção para a submissão de um pedido de tutela de urgência é a que, quando essa medida direta ou indiretamente afeta terceiros. Por exemplo, quando a tutela de urgência precisa ser cumprida perante um cartório de registro de imóveis, uma junta comercial, uma instituição financeira, que não está vinculada à cláusula arbitral. Nesse caso, ainda que o árbitro de emergência profira uma decisão favorável à parte postulante, essa parte pode encontrar resistência desses terceiros que, por qualquer motivo, não se sintam obrigadas a cumprir aquela decisão. Esses tipos de situações não se verificam em absoluto quando se tem uma decisão judicial. Primeiro que o próprio juiz que concedeu a medida, ele tem meios para fazê-la cumprir coercitivamente, ainda que contra a vontade da parte contra quem ela foi concedida, e um terceiro que eventualmente receba uma decisão judicial, é pouco provável que ele deixe de cumpri-la, né? Ainda que ele não tenha feito parte daquela relação processual. Então, me parece que mesmo num cenário de pandemia, mesmo as partes tendo optado pela arbitragem, quando surge uma questão de urgência que não possa esperar a instituição do tribunal arbitral, a instituição da arbitragem, o caminho mais lógico, além de ser o mais usual, o mais lógico
ainda continuará sendo, mesmo com a inovação trazida pela maior parte das câmaras de arbitragem brasileiras, na figura do árbitro de emergência, será a opção pelo Poder Judiciário. Talvez a arbitragem e o tempo nos dirá, talvez a pandemia e o tempo venha nos mostrar, possa até revelar uma situação diferente dessa que eu estou narrando, né? De repente, a partir da pandemia, a utilização do árbitro de emergência venha sendo uma opção mais utilizada pelas partes. A Ana, eu não tenho dados aqui para trazer para os senhores, mas acho que é uma possibilidade, diante de demandas mais complexas, em que se está diante de uma situação de urgência, cuja resolução demande conhecimentos muito específicos, em que a urgência possa esperar o prazo necessário para a instituição do tribunal, do árbitro de emergência, para a constituição daquela figura, em que os custos não sejam um empecilho, em que o conhecimento pela parte contrária, eu acho esse um aspecto estratégico muito importante, já que a tendência, diferentemente do Poder Judiciário, é que o árbitro de emergência, para decidir antes, ouça a parte contrária. Se a oitiva da parte contrária não prejudicar o resultado útil daquela medida que se busca, porque muitas vezes, na prática, o efeito surpresa é muito importante, né? Daí a importância de se obter uma tutela de urgência, em muitos casos concretos, antes que a outra parte saiba que você está buscando aquela medida, para evitar que, de alguma forma, ou ela se utilize de alguma manobra para frustrar o resultado prático daquela futura decisão que se está buscando. Então, se o conhecimento daquela pretensão pela parte que a demanda perante um árbitro de emergência não puser, digamos assim, tudo a perder, se todas essas circunstâncias forem sopesadas diante de uma situação muito específica, eu diria até excepcional, em que talvez prevaleça a necessidade de conhecimentos específicos sobre a questão que está sendo posta, talvez o árbitro de urgência venha a ser uma melhor opção, sim, do que o Poder Judiciário. Há um aspecto também que o Pedro me colocou, até quando a gente estava discutindo sobre que aspectos da tutela de urgência nós iríamos tratar aqui hoje, foi a questão da tutela de urgência de natureza antecipada, né? Se seria possível a sua concessão como uma medida pré-arbitral. Na minha opinião, a tutela de urgência de natureza o juiz togado, né, o Poder Judiciário, e aí eu estou falando especificamente quando a tutela é requerida perante o Poder Judiciário, ele tem competência naquele momento antes de instituída a arbitragem de apreciar qualquer pedido que seja urgente, ainda que não seja uma medida cautelar propriamente dita, ainda que de alguma forma ela seja de natureza antecipada, né? Eu penso que até para analisar um pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, o juiz ele tem que fazer uma análise, ainda que sumária, da probabilidade do direito. Talvez, se a tutela de urgência tiver uma natureza antecipada, o juiz seja mais rigoroso na análise da probabilidade do direito, mas ele, de alguma forma, ainda que de forma sumária e provisória, né, porque a decisão dele depois pode ser revista pelo Tribunal Arbitral quando constituído, ele vai ter que analisar o mérito daquela postulação que está sendo feita no sentido de perquirir se aquele direito que está posto tem chances de, ao final, ser confirmado. Né? Então, sob esse aspecto, eu não vejo óbice a que o pleito de tutela de urgência de natureza antecipada seja submetida ao Poder Judiciário antes de instituída a arbitragem. Eu acho que desde que haja urgência e que a medida seja adequada para assegurar a utilidade e a efetividade do procedimento arbitral,
E, especialmente, talvez o mais importante, desde que aquela medida seja reversível do ponto de vista prático, permitindo que, se for alterada pelo tribunal arbitral, as partes voltem ao estado que se encontravam antes, a mim me parece que o Poder Judiciário tem competência ali momentânea para analisar e, se for o caso, deferir aquela medida. A esse propósito, inclusive, eu acho que vale uma observação de que, pela análise que é possível fazer dos julgados, né, sobre o assunto, o que eu noto é que há, apesar desse meu entendimento de que é possível ao juiz analisar um pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, há uma certa resistência do Poder Judiciário ou uma maior dificuldade do Poder Judiciário em deferir esse tipo de tutela. Eu acho que ele se sente o juiz se sente mais confortável em apreciar e, eventualmente, deferir uma tutela de urgência de natureza cautelar do que uma medida que seja de natureza antecipada, justamente em virtude do receio de esvaziar ou de adentrar na competência do juiz arbitral. Talvez esse seja até mais um aspecto que dentro daqueles outros que eu citei no início, valem a pena a ser considerados quando se tem que optar entre um ato de emergência e o Poder Judiciário para submeter uma tutela de urgência. Porque, muito provavelmente, o ato de emergência, sendo um árbitro, ainda que transitório, né, com um escopo bastante definido, essa questão da sua competência para analisar uma tutela de urgência de natureza antecipada, a probabilidade que ela surja é bem menor do que perante o Poder Judiciário. Mas, enfim, apenas para concluir esse aspecto, a mim me parece que o mais importante é analisar se a tutela de urgência é reversível e as partes podem retornar ao estado que se encontravam antes, nesse caso, e sendo ela necessária para assegurar a utilidade e a efetividade do procedimento arbitral, me parece que é possível ser analisada e deferida pelo Poder Judiciário. Bom, eu acho que essas eram as considerações que eu tinha que fazer sobre o assunto, né? São considerações todas em tese, porque a decisão ou os caminhos a serem adotados, mesmo a opção de se levar a questão ao poder, seja ao Poder Judiciário, seja um ato de emergência, ela é muito casuística, né? Depende muito da situação concreta, das circunstâncias do caso, para se formar ali para se fazer uma análise da opção que seja a melhor e mais adequada. Dito isso, eu agradeço, Pedro, a participação e devolvo a palavra a você. Muito obrigada. Muito obrigado, Cláudia. Foi excelente sua apresentação, muito esclarecedora. Concordo com você em gênero, número e grau, quanto à realidade inarredável de que, de fato, no tocante às tutelas provisórias, nós temos um poder judiciário que muitas vezes é mais efetivo. Por várias razões, você colocou todas elas de forma brilhante, possibilita uma decisão sem oitiva da contraparte, possibilita o recebimento do advogado para um despacho com o juiz competente, tem um custo reduzido, eventualmente permite um recurso e não depende de colaboração para fins de medidas constritivas necessárias para a implementação da ordem. De sorte que, como você bem colocou, a figura do árbitro de emergência, pouco utilizada ainda no Brasil, ela ficaria realmente para casos de um vulto econômico maior, que primeiro justifique o custo envolvido, e que também, cuja natureza dependa de algum juiz arbitral com experiência comprovada naquela questão técnica e cujo vamos dizer, colocação do pedido eventualmente envolva algum tipo de revolvimento de mérito, no sentido de que você estava discutindo agora, da tutela de urgência
de natureza antecipada. E, como você bem colocou, há poucos julgados sobre esse ponto, mas aqueles juízes que efetivamente concedem a tutela, o ponto fulcral é justamente esse: a medida é reversível ou não é reversível, porque não sendo, considera-se uma invasão da competência do árbitro. Bom, eu vou passar a palavra agora, então, à desembargadora Cláudia Maia, agradecendo mais uma vez a Cláudia, para que ela possa, então, falar da experiência dela no Poder Judiciário, na segunda instância do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Boa noite a todos. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e ouvir esses pontos de vista dos advogados, dos árbitros, é muito interessante. Eu queria começar falando dessa questão da pandemia em relação a todos nós, né? Eu vi a doutora Ana Clara falando sobre os reflexos na área que ela atua, mas a verdade é que eu gosto de lembrar que quando foi decretado o distanciamento social, a primeira regulamentação federal, e aqui também no Estado, veio falando de 15 dias. E nós achamos aquilo assim um mundo de tempo, né? Nós ficamos pensando, como é que nós vamos fazer para ficar 15 dias isolados? E hoje já são 3 meses. E é interessante porque parece que a gente não acreditava que ia chegar aqui. Ou não acreditava que era desse jeito, porque enquanto a coisa está na televisão, a gente tem a sensação de que está longe, né? E hoje parece até mentira, que tem 3 meses que nós estamos trabalhando dessa forma, né? No início, como todos sabem, o judiciário ficou com os prazos suspensos e ficou trabalhando em regime de plantão extraordinário. Mas todo mundo continuou trabalhando, porque nós continuamos a examinar os processos que já estavam com a gente. Só não publicava as decisões, né? Depois nós retornamos e, inclusive, houve um incremento da produtividade aqui em Minas, comprovado numericamente. Foi muito bacana isso. No meu caso, eu passei a atender os advogados que eu atendia no meu gabinete no mesmo dia, com a mesma forma de agendamento, só que por Skype. Alguns não usavam Skype, foi interessante porque eu acho assim, para mim a plataforma mais fácil de usar é o Skype, porque ele é muito fácil, ele é autoexplicativo, não tem que fazer nada. O Zoom, as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade, né? E eu comecei a usar, alguns não sabiam, e aí eu entrava no chat, ia falando, baixa e tal, porque eu tenho por norma não atender no meu telefone particular questões relativas a processo. Eu nunca despacho no telefone particular. Então, alguns sugeriram fazer chamadas, videochamadas, aí eu disse que não e fiz por Skype. Mas, assim, foi muito bacana, assim, porque eu acho que logo eu sou uma pessoa que me adapto fácil. Então, eu logo me adaptei, com algumas restrições, porque trabalhar em casa não é a mesma coisa, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho cachorro, tenho funcionária, então é uma casa movimentada, não é a mesma coisa. Mas eu me adaptei e foi muito bom. Então, falando sobre essa conversa entre o judiciário e a arbitragem, eu já participei de alguns painéis, até com a presença de alguns que estão aqui, e eu sempre fui fã da arbitragem. Desde que começou a ser usada aqui no Brasil, eu sempre achei que é um método muito eficaz de solução de conflitos, e porque eu acho que a questão do judiciário, ela, para além dessa questão da demora, do número elevado de processos, ela tem uma coisa impositiva em relação às partes que sempre desagrada um dos lados. Meu pai, que era desembargador e que era um homem muito sábio, ele uma vez, quando eu comecei a carreira, ele falou assim, minha filha, se você chegar numa comarca e todo mundo elogiar o promotor ou o juiz, tem alguma coisa errada, porque pelo menos 50% não vai gostar dele. E ele estava certo. Porque toda vez que você dá uma sentença ou dá uma decisão, você está desagradando uma das partes, né? Então, eu acho que quando você opta pela arbitragem, quando a parte opta pela arbitragem e faz
a cláusula arbitral, ela está optando por aquilo. Ela tem uma participação efetiva naquele método que vai ser o método de solução dos conflitos. Por isso é que eu acho que é uma alternativa, um meio em que a parte atua, né, e que ela pode se sentir mais satisfeita. Mas, ao longo desse tempo que eu venho atuando no Tribunal de Justiça, já são 14 anos, vou completar agora em agosto, eu tenho visto que assim, a quase totalidade dos processos que chegam falando sobre arbitragem são processos que buscam anular as cláusulas arbitrais, por incrível que pareça. Normalmente é isso, a parte firmou o contrato, assinou e não concorda. No início nós tivemos algumas questões relativas a relações de consumo, hoje está superado, porque hoje a gente pode fazer esse controle no judiciário. Eu era inclusive do entendimento que não deveria fazer nunca, que seria sempre o árbitro, por causa da cláusula competência e competência, mas depois eu até cedi a alguns argumentos que de fato seria muito custoso para uma pessoa que financeiramente não tem muita capacidade, ela ir à arbitragem para anular aquela cláusula. E como realmente a gente vê que tem muito contrato de adesão, que é mal redigido, que as informações são fracas, então eu acabei cedendo esse entendimento e hoje, nas relações de consumo, a gente analisa a validade da cláusula. Nas demais, eu não analiso. Eu não acho, eu tenho certeza. Não, quem tem certeza não é bom, mas eu tenho entendimento muito, muito firme de que quem tem que declarar essa nulidade é o árbitro. A gente já teve vários julgamentos, em alguns eu fiquei vencida, em outros não, mas eu sempre mantive esse entendimento de que a competência é exclusiva do árbitro. Isso tem chegado bastante para a gente. Quanto à questão da ação anulatória, que foi um tema que foi posto para mim, da sentença arbitral, eu nunca recebi um processo pedindo anulação da sentença arbitral. Esse controle nosso, claro, está na lei de arbitragem, o controle pelo judiciário seria posterior, depois que é dada a sentença. Mas nós tivemos um caso recentemente, que eu relatei, em que se alega no curso da arbitragem que há algumas nulidades. Esse processo até foi julgado, o agravo, então eu posso falar sobre ele, porque pelo menos o agravo já foi julgado. E nós acabamos entendendo que seria uma questão a ser examinada, se for o caso, posteriormente. Porque por via transversa, me parece que o que se propõe é que o judiciário entre na forma como o processo está sendo tocado, na forma como as provas estão sendo apreciadas, na forma como foi determinada a produção de provas. E nós não somos instância recursal do juiz arbitral. A gente não pode confundir isso. Nós temos uma cultura de litígio que os advogados aqui conhecem muito bem, né? O país do mundo que mais tem processo é o Brasil. Aqui tudo vira litígio. Então, ainda hoje, como eu disse, as partes assinam contratos e depois, quando se institui o juiz arbitral ou está prestes a instituir, eles vêm pedindo anulação. Quando surge o conflito, né, eles vêm pedindo anulação da cláusula. O que a gente vê muito é que, para as pessoas que assinam esses contratos, num determinado momento aquilo é vantajoso, mas talvez isso seja até usado como uma forma de ganhar um tempo para aquele que está inadimplente, para aquele que infringiu sua obrigação no contrato, e aí se valendo da demora do judiciário, que ela é inegável, né, por mais que a gente tente. Mas o que eu tenho visto, pelo menos nos últimos tempos, é que o judiciário tem reforçado muito a competência do juiz arbitral, tem se mostrado muito mais amigável com essa forma de solução de litígios. No que se refere à tutela antecipada, eu até tive um caso há pouco tempo, foi bem interessante. Eu não era relatora, mas eu atuei no julgamento. Que, na verdade,
está se discutindo também a questão da cláusula arbitral, se ela é válida ou não, porque a parte procurou o judiciário para entrar com a ação. E nesta ação, ela fez alguns pedidos cautelares, não foram de tutela antecipada, foram pedidos cautelares, que seria uma exibição de documento, eu já não me recordo quais seriam, né, que ele precisaria neste momento. Então, não é urgente, mas é necessário. E nós, então, a juíza deu no primeiro grau e nós confirmamos que essas questões ela poderia apreciar. O resto, como foi um agravo, ainda não dá para a gente se manifestar, porque se cabe ou não cabe, não seria no agravo, a atuação nela na ação. Mas eu concordo com a doutora Cláudia e concordo com o doutor Pedro que é uma linha muito tênue que a gente tem aí quando o juiz vai examinar essa concessão da tutela. Porque, se for uma tutela antecipada, ele vai ter que, de alguma forma, examinar esse direito alegado. Então, é muito difícil que o juiz, para decidir uma tutela, ele não se manifeste que a parte tem ou não tem aquele direito. Vai ser muito difícil, porque ele vai ter que analisar a probabilidade do direito. Então, essa linha tênue, ela é bem perigosa, né? E fica uma coisa muito subjetiva. Já na cautelar, eu não acho que tem tanto problema, porque as medidas cautelares, via de regra, elas são reversíveis. São questões que vão aí ajudar na composição do litígio, ou medidas que são necessárias para segurar o resultado prático do processo, né? E nas tutelas, nas medidas cautelares, o árbitro pode depois ou ratificar, ou modificar, ou revogar a medida que o juiz temporariamente deu. Eu entendo que é uma competência provisória, temporária, que o judiciário tem para examinar aquela questão, que ela vai ser depois levada ao árbitro, que vai ou ratificar, ou modificar, ou revogar, né? Então, quanto a essa questão da sentença arbitral, como eu disse, eu nunca tive um caso, ainda não tive um caso. Nós não temos um volume assim, tão significativo de processos que tragam essa questão para o tribunal. Talvez porque eu acho que a arbitragem também não é, até pela própria natureza dela, ela não vem para substituir, né, o Poder Judiciário, ela não vem substituir. É uma jurisdição privada que ela é muito específica. Então, ela não vai ter o mesmo número, o mesmo volume, a mesma litigiosidade que a gente tem no judiciário, porque se discute no judiciário por coisas absolutamente irrelevantes. E nós temos aí já saindo um pouquinho do assunto, mas até para explicar essa questão do volume de trabalho, a lei dos juizados especiais, ela tinha que ser uma competência que excluísse da justiça comum. Como ela é uma opção da parte, coisas assim absolutamente sem importância vem discutir. Há poucos dias eu estava fazendo um voto de uma parte que ganhou na justiça, ela ganhou, não, desculpe, ela perdeu. E aí o juiz condenou, mas ela já estava com a justiça gratuita. Em vez de entrar com embaixo de declaração, a parte apelou para discutir por que ele não colocou que estava suspensa, as custas estavam suspensas. Pelo amor de Deus, você dá lei, você decorre da lei. Então, assim, não é o juiz que dá a suspensão. Ele pode declarar, mas essa omissão, ela não importa em prejuízo para a parte, e a parte recorreu. Né? Um recurso vai ser julgado, se bobear, vai pedir até fazer sustentação oral. Então, é um negócio assim que, né, esse espírito de litígio é que a gente tem que começar a mudar. Né? Eu coloquei também, foi colocado esse ponto, né, sobre as questões que a gente pode utilizar. Quando nós estávamos conversando aqui, eu coloquei que eu sou também bastante fã das audiências de conciliação. E eu comecei a fazer já há muitos anos no tribunal. No princípio, eu tive assim, um pouco de resistência, não foi nem resistência, eu tive um pouco de receio. Porque se nós pensarmos que quando a parte chega no tribunal, já tem uma parte que ganhou,
já não tem aquele equilíbrio do primeiro grau, quando ainda o processo está em tramitação, não se sabe quem vai ter êxito na demanda, então ambos entram na audiência no mesmo patamar. Quando chega no tribunal, um já tem uma sentença a favor dele. E, via de regra, ele já se sente mais tranquilo, acha que 50%, 50%, mas ele já tem uma sentença a favor dele. E aí eu tive um pouco de receio de fazer. A minha primeira tentativa foi um caso bastante complicado, que era uma faculdade no interior que estava havendo uma dissolução dessa sociedade e a disputa por haveres e coisas que o Vale estava perpetuando demanda, né? E eles vieram para o tribunal, conversando com os advogados, era autor, réu e um terceiro interessado. E conversando com os advogados, ele falou, doutora, eu queria fazer uma audiência de conciliação, nós tentamos no primeiro grau, mas eu acho que agora está diferente e tal. Eu falei, tá, vamos fazer. E aí eu marquei a audiência. Eu não tenho formação de mediação, a mediação no judiciário, né? Então, eu primeiro tentei fazer a conciliação mesmo. Aí fiz ali, conversamos e tal, e nós fomos chegando, mas foi difícil. E aí, depois de muito tempo, eu resolvi suspender a audiência, marquei uma outra, e aí eu pedi ajuda de 2 mediadoras que atuavam no juizado especial. A juíza me cedeu as 2, elas vieram. Na próxima audiência, eu saí da sala, deixei as 2 lá. Aí elas chegaram depois para mim e falaram, arrematamos quase tudo, então acho que vai dar. Aí eu entrei, tal, e aí nós fomos arrematando, tal. Quando chegou na parte dos honorários, o advogado do terceiro interessado não abriu mão de receber 20% de honorários. E aí nós não fechamos o acordo por causa disso. Aí eu fiquei muito decepcionada, porque eu pensei, meu Deus, a gente resolveu tudo que era muito mais complicado. Era divisão de bens, apuração de haveres, enfim, tudo nós tínhamos decidido, né? Quem que ia sair primeiro, como é que ia ser feito. E por causa dos honorários, que ele queria no patamar de 20%, nós não conseguimos fechar. Aí eu fiquei um tempo sem fazer audiência de conciliação, que eu falei, puxa, eu perdi tanto tempo, atrasei o recurso e acabou que não deu em nada, né? E aí, depois de um tempo, eu falei, vou tentar de novo. E aí eu comecei a ter muito êxito nas audiências. Principalmente porque eu costumo falar uma coisa, nem tudo que é justo é legal. Nem tudo que é legal é justo. Então, às vezes, nos chega um processo que a gente olha e fala assim, nossa, eu entendo o que está acontecendo. Eu gostaria de julgar de tal forma, mas tem um dispositivo legal que não me permite, porque realmente é uma questão que não tem jeito. Eu vou ter que julgar assim, mas não é uma decisão justa. E aí, são casos que eu marco audiência. Eu tenho essa limitação de território, né? Porque como a nossa competência é do estado inteiro, nós somos um estado muito grande e com distâncias muito grandes das comarcas para a capital, eu tenho essa limitação, eu não marco para as pessoas do interior, a não ser que seja da grande BH, porque a maior parte das pessoas não tem condição de vir a Belo Horizonte para fazer uma audiência de conciliação aqui. Então, eu evito, a não ser que as partes peçam, né? E eu tenho um caso que, para mim, assim, valeu todas as audiências que eu já fiz de conciliação, porque, para mim, foi a decisão mais justa que eu consegui dar, e eu não teria conseguido se fosse o julgamento. Eu vou contar rapidamente, um senhor comprou um lote, assinou a proposta, mas ele não firmou o contrato do lote. Só que era uma pessoa muito simples, e ele começou a pagar. Ele achou que ele já tinha comprado, aquilo era uma proposta, não era um contrato de compra e venda, de promessa de compra e venda. E aí, quando ele já tinha desembolsado um tanto, eles falavam, olha, o senhor está depositando aqui, mas o senhor não comprou o lote, não. E ele já tinha começado a construir no lote. E esse processo arrastava anos, né? Ele brigando que o lote era dele, a imobiliária já tinha vendido para outra pessoa, mas ele estava dentro do lote, ele ainda não morava lá porque ele tinha só iniciado a edificação. Eu falei, ele vai perder, ele não tem contrato, ele vai perder, ele não tem um contrato formalizado. E, puxa, venda de imóvel tem que ser contrato assinado, formal, formalizado, e não tem, né? E aí eu falei, vou marcar essa audiência.
mas eu dei muita sorte, porque a advogada da imobiliária foi muito, muito, muito participativa e ela me ajudou muito. Ela queria resolver. E esse moço acabou saindo de lá com todo o dinheiro que ele tinha pago, tudo, isso ele já ia receber mesmo, né? E mais um tanto, que seria uma indenização, né, por ele ter construído. Ele não tinha direito, porque, na verdade, ele construiu errado, ele não era dono do lote, né? Mas ele saiu tão feliz. E o processo já tinha sido uns 8 anos, assim, e era uma pessoa muito simples. Eu fiquei tão feliz de ter feito isso. Então, eu acho que vale a pena. Mesmo que eu tenha que fazer, assim, 15 audiências para numa eu achar que eu dei uma decisão justa, e acho que meu tempo já deve estar acabando, deixa eu só falar o que eu falo no início das audiências, não sei nem se eu estourei o tempo. Quando eu abro as audiências de conciliação, eu falo assim, olha, eu marquei essa audiência porque eu quero que vocês me falem como que eu vou julgar o processo de vocês. Vocês vão me falar o que vocês acham que vocês têm direito, como é que vocês acham que eu devo dar a melhor decisão, porque eu quero que vocês tragam para mim o desfecho dessa demanda. Não sou eu que vou falar, vão ser vocês. E eu tenho tido muito, muito mesmo, muita receptividade. Eu vou continuar fazendo, eu não mando para a central de conciliação, os meus processos sou eu que faço audiência, porque eu acho que como eu já estou ali no processo, e eu já tenho um entendimento firmado, eu já sei como eu vou decidir, quando eu levo para a audiência, eu já sei o que eu vou fazer naquele processo. Isso me facilita argumentar. Eu espero que eu tenha falado alguma coisa aproveitável para vocês, e desculpe se eu estourei o tempo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso, doutora Cláudia. Não estourou o tempo, pelo contrário, a gestão do tempo foi magnífica. Foi muito bom poder escutar as suas impressões, tanto do ponto de vista da interação do Tribunal de Justiça com o Tribunal Arbitral, mas também a experiência com conciliação, que é uma forma possível de resolução de conflitos, ainda mais nesse período que nós estamos vivenciando, que tende a só se agravar nos próximos meses. Bom, eu fui mutado, vou retornar. Vocês estão me ouvindo? Tá. Me interessou bastante a questão relativa aos contratos de adesão, que a doutora falou, a respeito da existência agora já de uma unanimidade no STJ, no sentido de que o tribunal, o juiz togado, pode sim intervir no início do procedimento para verificar a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem. Tenho também a mesma impressão sua de que, enfim, originalmente a competência é do árbitro, mas já que há essa autorização, que se faça pelo juiz togado, desde que efetivamente seja possível chegar à conclusão de que a cláusula não é vinculante à parte pelos meios, enfim, pela mera leitura do que está lá no processo. Vamos agora para a nossa análise concludente, conclusiva da doutora Trícia Navarro, que é juíza de direito lá em Vitória, e que vai falar sobre os mecanismos multiportas no que se refere à revisão, resolução de contratos nesses tempos de pandemia. Trícia, a palavra está com você. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer imensamente o convite, né, que me foi formulado pelo presidente Augusto Tolentino. É sempre uma honra estar conversando com a Camarb, com todos esses 80 interessados que estão aqui presentes hoje. Queria cumprimentar todos que estão aqui no painel, a Cláudia Ferraz, a desembargadora Cláudia Maia, Ana Clara, o Pedro, e quero dizer que é uma honra estar aqui, especialmente porque eu aprendo muita coisa. Eu não sei se eu vou ter alguma coisa de útil para dizer, mas certamente eu aprendi demais ouvindo todas essas experiências sobre, enfim, o nosso momento e também sobre o que cada um tem no dia a dia, né, de desafio. Então, o meu painel foi a minha fala foi uma fala que ficou para o final justamente para tentar fazer uma integração entre esses pontos, né, que a gente foi falando, envolvendo arbitragem, mediação, conciliação, que é o que a gente chama de justiça multiportas, e especialmente no tocante à revisão de contratos empresariais nesse tempo de pandemia. Bom, a gente
para contextualizar, a gente vem passando por uma série de alterações legislativas, CPC, lei de mediação, lei de arbitragem, e a gente ainda continua passando por essas modificações, que na verdade hoje a maioria das leis tem, de alguma forma, está de alguma forma inserindo a consensualidade, a arbitragem em várias temáticas, e a gente pode dizer que nós temos hoje um microsistema de métodos adequados de resolução de conflitos no Brasil. E é exatamente isso que a gente fala de justiça multiporta, são essas diversas oportunidades que o jurisdicionado hoje tem de resolver a sua demanda de acordo com as particularidades do caso concreto. Eu falo que isso assim, de certa forma, uma ressignificação do acesso à justiça para contemplar diversos ambientes de resolução de conflitos, né? Então, hoje os mais comuns, a gente tem o ambiente judicial, a gente tem o extrajudicial, a gente tem uma administração pública, a gente tem que inserir hoje também os ambientes digitais. Então, é todo esse complexo de métodos adequados de resolução de conflitos que formam a ideia de justiça multiportas e chamando muito a atenção, né, que hoje a gente vem numa tendência muito grande de desjudicialização dos conflitos. Mas quando a gente fala de métodos, a gente tem 5 principais. A gente tem a negociação, a gente tem a conciliação, a mediação, a arbitragem e o processo judicial, né? Esses são os mais conhecidos, os mais usados, né? Os mais famosos. Mas o que eu acho hoje, assim, e hoje eu não quis tratar especificamente assim de cada um deles, eu quis tentar fazer uma análise assim mais genérica, mais propositiva, sabe, desses temas. Eu acho que o maior desafio hoje é a conjugação desses métodos, sabe? É como fazer uma interação entre essas justiças, justiça estatal, justiça arbitral e a justiça conciliativa. Como que a gente pode fazer essa integração em razão de 2 sentidos, isso eu falo em relação a 2 sentidos. Primeiro, na utilização adequada e racional desses métodos. Né? Não adianta ir todo mundo para o judiciário, não adianta ir todo mundo para conciliação se não é conciliação, não adianta todo mundo para arbitragem se não é caso de arbitragem. E um outro sentido que eu colocaria no sentido de como fazer uma maior cooperação entre essas justiças. E quando eu falo de cooperação, eu não estou falando só do operacional, da carta arbitral, ou enfim, de medidas de urgência, eu não estou falando só disso. Eu estou falando principalmente como fazer uma cooperação institucional, sabe? Como fazer com que cada uma dessas justiças fortaleça a outra. Porque se todas funcionarem bem, eu acho que a tendência é a gente ter um sistema de justiça muito mais adequado. Então, é nisso que eu penso, como fortalecer cada uma dessas justiças que a gente tem hoje no Brasil. E aí, em relação à revisão de contratos empresariais, especificamente, a primeira coisa que a gente tem que entender é quando eu tenho participado de vários eventos envolvendo questões empresariais, e a primeira coisa que a gente tem que entender, especialmente nesse âmbito empresarial, é o seguinte, que quando a gente, que tem sido muito afetado, a gente tem hoje assim, os índices que eu tenho visto de empresas entrando com recuperação judicial, com revisão de contrato, com tudo, é imenso. A gente tem que realmente se preocupar que cada uma dessas empresas é um micro-organismo próprio, que tem diversos atores, que tem diversos conflitos diferentes, e que cada um deles tem que ser tratado adequadamente. E nisso, Ana Clara, entra muito o setor jurídico, o advogado. A gente tem que entender que quando a gente está tratando de uma empresa, ela pode ter, ao mesmo tempo, conflito com o fornecedor, com o poder público, com o seu funcionário, com o cliente, com o seu sócio, enfim, tudo isso pode estar acontecendo ao mesmo tempo dentro de uma empresa. E essa empresa, o que era muito mais normal num tempo muito, enfim, não muito passado, era tudo isso cair no judiciário. Ia um para a Justiça do Trabalho, um advogado para a Fazenda Pública, outro advogado para a vara civil e pronto. E nada se resolvia, ficava lá a empresa com 10 problemas diferentes, 10 conflitos diferentes, com pessoas diferentes, com tudo diferente, nada sendo resolvido. E hoje esse tempo de pandemia não nos dá essa opção de não resolver. Não nos dá essa opção de não resolver de forma célere e tempestiva, principalmente os conflitos mais urgentes.
Então, eu acho que, nesse sentido, o setor jurídico, o que eu falei, o setor jurídico dos advogados, eles têm que ter essa sensibilidade de perceber que cada conflito desse tem uma particularidade, tem um ator diferente, tem uma finalidade diferente e que ele tem que ser tratado adequadamente para que aquilo efetivamente se resolva, né? E aí, no momento vai ser melhor a arbitragem, às vezes você vai ter 5 conflitos diferentes na mesma empresa, cada uma sendo tratada de uma forma. Um vai para conciliação, o outro vai para mediação, porque é sócio, o outro vai para arbitragem, porque é fornecedor, o outro vai para o Poder Judiciário, porque não tem jeito, porque precisa efetivamente de uma medida de urgência, com todas as vantagens que a Cláudia Ferraz colocou, né, que ocorrem no Poder Judiciário. Então, mas o importante é que todas essas justiças, que todos esses métodos, eles estejam funcionando adequadamente de forma sistêmica para que todos se ajudem em prol de uma maior efetividade para os próprios jurisdicionados. E eu acho que nesse tempo de pandemia, dentro desses métodos que a gente fala muito, talvez o que tenha me impressionado mais tenha sido a negociação propriamente dita. Nem tanto a mediação. A mediação ainda é importante, e é super importante, e eu acho que vem em segundo lugar, talvez, mas o que mais me impressiona nesse momento é o quanto a negociação cresceu. Eu tenho visto isso de advogados que eram resistentes à negociação direta e eles têm passado por uma questão de absoluta necessidade a procurar outra parte. Muitas vezes no início da pandemia eles não procuravam e depois no meio da pandemia para o fim eles já começaram a procurar para tentar resolver de forma amigável. Então essa negociação direta foi intuitivo. Foi muito interessante acompanhar isso, porque foi intuitivo. Não foi uma coisa que a pessoa foi lá em Harvard, fez um curso lá de Harvard de negociação, chegou e aplicou a negociação. Foi intuitivo que as partes e advogados buscassem essa forma mais imediata de resolução de conflitos. E aí está sendo muito interessante nessa discussão de negociação e renegociação de contratos, de revisão de contratos, o que a doutrina tem chamado de dever de renegociação. Que é o quê? As partes, elas, em nome da boa-fé e pautada no artigo 422 do Código Civil, as partes, tem uma doutrina que está ficando cada vez mais forte, eu tenho visto inúmeras lives falando, inclusive, dessa doutrina, em que as partes, diante de um desequilíbrio contratual, elas devem primeiro, diante de um equilíbrio contratual, em nome da boa-fé contratual e em nome da cooperação, elas têm que primeiro procurar a parte contrária para informar que está sofrendo aquele desequilíbrio e tentar uma renegociação. Caso ela não faça isso e resolva judicializar, e nisso eu incluo também a arbitragem, caso ela resolva instituir a arbitragem antes de renegociar, ela teria violado o dever de renegociação. No Poder Judiciário, isso implicaria uma falta de interesse de agir. Na arbitragem, aí deixo com vocês, se isso poderia ou não ser aplicado eventualmente, como é que essa teoria poderia eventualmente ser aplicada na arbitragem. Mas o fato é que vem crescendo essa necessidade, nas revisões contratuais, essa necessidade de verificação da boa-fé das partes. E isso tem se mostrado, até mesmo para que os acordos consigam ocorrer de forma mais rápida, né? Um aluguel tem que reduzir para amanhã, uma escola tem que reduzir para amanhã, a boa-fé tem que estar muito presente nessas negociações. A conciliação, ela tem um papel extremamente importante, eu sou absolutamente fã da conciliação, acho que o juiz, da mesma forma que a desembargadora Cláudia colocou, eu sou fã, eu acho que o juiz, há um questionamento se o juiz pode ou não conciliar, eu acho que isso é inerente à atividade jurisdicional do juiz, tentar a conciliação, por isso que sempre esteve presente, desde do Brasil Império, na primeira Constituição, sempre teve presente a possibilidade de o juiz conciliar e permanece até hoje no Código de Processo Civil, mas eu acho que, por exemplo, nos juizados especiais, ela precisa de algum ajuste, que seria, no caso, a capacitação dos conciliadores, que hoje no Brasil inteiro, pelo que eu ouço, é basicamente feita por estagiários. Então, não tem como as partes se sentirem satisfeitas com um tipo e nada contra os estagiários, eu amo os meus estagiários, não vivo sem eles. Mas o fato é que a abordagem
o tratamento, enfim, e toda a condução por estagiários, eles têm que ser pelo menos treinados. E isso a gente não tem na maior parte do Brasil. A mediação, eu acho que é uma tendência enorme com a pandemia, ela efetivamente crescer, né? Ela tem se tornado, já estava sendo muito utilizada, ela cada vez está mais importante no nosso sistema de justiça. Acho que é uma tendência enorme a crescer dentro e fora do judiciário com a pandemia, e aí a gente tem que lembrar que o nosso sistema, ele veio prestigiando muita consensualidade, tanto que a lei de mediação tem um artigo, o artigo 16, que prevê a suspensão do procedimento judicial ou arbitral quando as partes resolverem, né, fazer a mediação, e tem também o artigo 23, que prevê a suspensão do processo judicial e arbitral se houver a cláusula de mediação prévia, que também é outra discussão, mas eu acho que essa é uma forma de o legislador ter indicado a preferência pelo método consensual, ao método adversarial. A arbitragem, não tem dúvidas, é um método excelente de resolução de conflitos. Eu acho que nesse momento de pandemia ela tem inúmeras vantagens, especialmente para o setor empresarial. Eu ainda me impressiono como a arbitragem não é mais difundida no Brasil, porque eu vejo inúmeras vantagens no procedimento. Eu acho que ela tinha que ser mais popularizada, e hoje nós não temos, muito por conta do custo. Mas o fato é que hoje também nós podemos considerar a arbitragem expedita, né? Que vem aí tentar suprir um mercado que a gente não estava conseguindo alcançar em razão dos custos, da complexidade, enfim, de todo o formato que é a arbitragem ordinária. Mas eu acho que ela é a tendência que essa expedita, assim, principalmente que agora que vem sendo regulamentada pelas câmaras, eu acredito que um bom marketing nisso, eu acho que pode fazer a diferença a médio prazo, para que ela seja implementada. E a forma judicial, que é a última, né, a justiça estatal, talvez hoje, fora a questão da tutela de urgência, que a Cláudia Ferraz foi extremamente feliz de colocar as vantagens, fora isso, o empresário ele vai ter que assim, pensar muito antes de entrar no judiciário, porque a nossa perspectiva é a pior possível. Os juízes estão totalmente assustados. Eu, né, sou da primeira vara civil, eu tinha uma média mensal de 80 processos. Hoje, na pandemia, nesses 3 meses, mais ou menos, eu estou recebendo 20. Eu quero saber cadê os outros 60, na verdade, os 180. Eu quero saber onde é que eles estão. Eles vão aparecer. E vão aparecer ainda acrescidos dos conflitos que surgiram em razão da pandemia. Então, a nossa perspectiva, que já não era muito boa em termos de celeridade e tal, a tendência agora é piorar. Então, é o seguinte, foi para o judiciário, saiba que a morosidade vai piorar. Enfim, a gente vai ter que lidar com as outras questões, como por exemplo, a falta de previsibilidade das decisões, né? Hoje a gente tem jurisprudência para tudo quanto é lado, tratando das mesmas questões da pandemia. Então, essas são características do judicial que vão ter que ser bastante ponderados para quem resolver efetivamente, especialmente para o empresário, se resolver efetivamente recorrer enfim, a esse método. E aí, por fim, para finalizar, eu tentei trazer aqui algumas sugestões, não são sugestões, na verdade, algumas ideias que eu acho que a gente poderia melhorar o nosso sistema, o que a gente já tem. A gente tem, é o que eu estou falando, a gente já tem lei, a gente já tem métodos, a gente já tem câmaras, a gente já tem, enfim, tudo isso, a gente já tem uma estrutura relativamente pronta. Mas, quais seriam as minhas propostas, humildes propostas, assim, de melhoria do que a gente tem? Bom, em relação aos juizados especiais, eu já adiantei que seria, primeiro, capacitar os conciliadores, e segundo, tentar inserir a mediação nos juizados especiais. Porque não faz sentido, depois de toda a lei de mediação, do CPC, porque a lei é de 95, né, dos juizados, não faz sentido os juizados especiais hoje não oferecerem também a mediação. Porque lá, embora os conflitos sejam de menor valor, isso não significa que ele não tenha uma complexidade que seja mais adequada à mediação e envolva relações continuadas.
E hoje nós não temos isso no Brasil. Outro, o incentivo ao uso de plataformas online. Né? Nós temos hoje o consumidor.gov, nós temos o Reclame Aqui, nós temos plataformas, várias startups de resolução voltadas para a resolução de conflitos. Então, isso também eu acho que esse é um método que advogados, núcleo de prática jurídica e defensoria poderiam implementar, poderiam tentar empoderar as partes para que elas conheçam e que aí elas próprias se dirijam a essas plataformas, a essas startups para a resolução de seus conflitos. No âmbito do Poder Judiciário, eu vou falar o que eu já falei até na Camarb, né, que eu defendo com unhas e dentes, que o juiz, mesmo diante de um conflito já judicializado, ele pode sugerir arbitragem quando for adequado, ele não pode impor, ele não pode extinguir o processo para a pessoa ir para arbitragem. Agora, se ele está diante de um conflito que é complexo, que é técnico, que é específico, enfim, que tem todas as características que se adequam à arbitragem, que está sendo caro dentro do Poder Judiciário, enfim, que vai levar mais 20 anos para ter uma decisão e provavelmente não vai ser uma decisão boa, porque o juiz não vai ter expertise para fazer aquilo, para decidir aquilo, vai simplesmente homologar laudos. Eu acho que o juiz pode efetivamente indicar arbitragem, sugerir, pedir para que as partes, enfim, propor para que as partes ponderem esse método de resolução de conflitos. E, por fim, talvez o mais ousado seria a gente criar, hoje nós temos os sejusques, né, que fazem toda a parte pré-processual de resolução de conflitos, oferecendo a conciliação e mediação. E eu acho que esses sejusques, eles podem ter duas características diferentes do que eles têm hoje. Primeiro, eles podem ser especializados, ou seja, hoje a gente pode ter sejusques especializados em ambiental, em empresarial, em família, enfim, ter sejusques que sejam mais adequados, tenham mediadores capacitados especificamente para algum tipo de matéria. Acho importante inserir nesses sejusques, nesse ambiente especialmente, a negociação. A gente não tem a negociação, a possibilidade de negociação dentro do judiciário. E aí eu já adianto que o CNJ, junto com a FGV, eles têm feito está em construção, na verdade, está quase acabando, na verdade, a construção de uma plataforma online de resolução de conflitos, onde ela vai oferecer não só a conciliação e a mediação, mas também a negociação. Então, isso é extremamente importante. Provavelmente agora em julho ela vai ser implementada. Então, eu acho que nos sejusques, ou seja, na fase pré-processual, a gente também poderia inserir a negociação, poderia inserir já a mediação e a conciliação, e também a arbitragem. Eu acho que esse pode ser um centro de triagem, onde, caso as partes não façam o acordo, caso as partes submetidas à conciliação e mediação não cheguem a um consenso, por que elas não podem fazer um compromisso arbitral e saírem de lá para arbitragem? Não é fazer arbitragem dentro do judiciário, não é isso que eu estou defendendo, não. O que eu estou defendendo é que as partes elas possam ter um encaminhamento para arbitragem, para as câmaras, para os árbitros privados. Não é fazer arbitragem lá, não. Né? Mas o fato é que muitas vezes elas não vão para arbitragem porque elas não conhecem, porque elas não têm a ideia do que fazer. Elas não conhecem as câmaras, não conhecem os árbitros ad hoc, não conhecem nada. E talvez ali seja um centro, ainda que dentro do Poder Judiciário, de oferecer essa porta, de ter eventualmente convênios com câmaras privadas para falar, olha, não resolveu pela conciliação e mediação, nós temos aqui um rol de árbitros de câmaras que o senhor pode decidir se vai ou para o judiciário ou se vai para as câmaras. Então, eu acho que é isso, é essa ideia de cooperação circular entre as justiças, né, a estadual, conciliativa e a arbitral, que pode eventualmente fazer uma diferença para a melhoria e racionalização, na verdade, né, do nosso sistema de justiça. Então é isso, devolvo a palavra para o Pedro. Patrícia, muito obrigado pela sua apresentação. Guardo aqui o que a senhora disse sobre a ressignificação do acesso à justiça. Eu acho que nesse momento em que todos nós estamos pensando em maneiras de resolver os litígios que estão surgindo, eu acho que a palavra é justamente essa, buscar ressignificar o que nós aprendemos.
vejo com muito bons olhos as perspectivas realistas que a doutora trouxe de uma pessoa de dentro do judiciário sobre realmente os problemas e as formas de solucionar, que muitas vezes passam não propriamente pelos atores que estão dentro do Poder Judiciário, mas também por uma colaboração dos advogados, das partes, dos outros atores envolvidos na justiça como um todo. O exemplo do juiz togado que estimula a parte, eventualmente, a ir para o procedimento arbitral é interessantíssimo. Também me chama a atenção quando você traz o dever de renegociação, que é uma teoria que tem ganhado cada vez mais força. Se não me engano, veio lá dos civilistas cariocas, do professor Anderson Schreiber, do Gustavo Tepedino, que realmente tem ganhado força no Brasil, que vem um pouco de uma experiência internacional, lá das cláusulas de hardship, que tentavam suprir essa lacuna, e que é algo que nós, advogados, teríamos que pensar, e da minha prática, já tenho vivenciado várias situações de negociação de contratos, justamente para evitar o uso do litígio. Enfim, acho que isso sintetiza o que a doutora colocou com muito brilho. Nós, então, se não houver nenhuma pergunta entre as panelistas ou do doutor Augusto, eu vou passar a leitura das perguntas formuladas para o público. Vocês gostariam de fazer alguma intervenção? Eu gostaria de fazer uma pergunta gostaria de ouvir a doutora Trícia, a desembargadora Cláudia, e peço desculpas se a minha indagação, de alguma forma, se o tema da minha indagação tiver sido abordado, em especial pela doutora Cláudia, porque em algum momento eu tive um pique de luz em casa e eu fiquei por uns quase 5 minutos fora. Então, pode ser que isso tenha sido abordado e eu perdi. O ponto é exatamente o seguinte. Em períodos de crise, e em especial nessa que nós estamos vivendo, que é uma crise absolutamente inusitada, não é? Uma coisa que acho que nossa geração e provavelmente a geração de nossos pais jamais conheceram, nós temos o reflexo dos efeitos, nós temos os efeitos da crise atingem várias pessoas, várias relações, os reflexos da crise atingem quase que todas as relações jurídicas. Entretanto, os reflexos não as atingem da mesma forma. E há aquelas relações que, por uma ou por outra razão, não são atingidas. Nessa situação, como a doutora Trícia bem colocou, a possibilidade de se ter uma avalanche de demandas, né, no judiciário, também teremos isso no âmbito das câmaras de arbitragem, a possibilidade é muito grande. Certamente nós teremos um número grande de demandas aí que, de alguma forma, vão tratar da afetação dessas relações jurídicas. Mas nós teremos também, como sempre acontece, muito provavelmente, muitas demandas de natureza oportunista. Não é? São aquelas situações em que uma parte, não tendo sido efetivamente atingida pelos efeitos da crise, ela recorre ao judiciário alegando, enfim, uma afetação que, na verdade, não, na relação da qual ela faz parte, uma afetação que não ocorreu. A minha pergunta a desembargadora Cláudia e a Trícia já conseguiram perceber isso no âmbito do Poder Judiciário, das suas atividades, e aí, no caso, o Tribunal de Justiça de Minas e do Espírito Santo, vocês já se depararam, já vêm se deparando com demandas que são nitidamente oportunistas, e, nesse caso, como que o Poder Judiciário, aí
nos 2 âmbitos, né, do Estado do Espírito Santo e de Minas Gerais, vem reagindo a isso? Posso responder primeiro? Na verdade, você não perdeu, não, Augusto. Eu esqueci de falar disso. Eu ia até comentar isso, que em alguns casos já estão chegando para mim agravos de instrumento, alegando, pedindo a suspensão da decisão de primeiro grau em virtude da Covid-19. E agora, realmente tem uns casos que você observa que não tem como você deixar de conceder. Por exemplo, isso foi logo no início, eu decidi, comuniquei com meus assessores que esse seria meu posicionamento, que despejo de moradia eu não deferiria. Então, se fosse deferido em primeiro grau, eu suspenderia em segundo. Porque como é que você despeja uma pessoa no momento que tem que ter isolamento social? Não tem como, moradia, né? E aí vieram outras questões, porque vieram questões relativas às decisões que a gente já tinha dado. E aí começaram a pipocar que por causa o rendimento baixou, não consigo pagar essa parcela, a questão que eu estou me lembrando mais, a questão de pagamento, a de aluguéis, já começou a chegar também, alguns casos de aluguel, mas como assim, na verdade ainda não deu tempo de chegar muito numericamente. Agora, já teve oportunista, sim, já teve gente falando, um caso que eu estou me lembrando, que a parte alegou que não podia cumprir, sendo que eu dei a decisão lá em janeiro, não cumpriu porque não quis, né? Porque a Covid chegou aqui realmente em Belo Horizonte a partir de março. Mas, assim, o que eu vejo no nosso horizonte é uma grande nuvem escura, porque a gente não sabe, ninguém pode aquilatar neste momento qual que vai ser o reflexo na questão das demandas, nas questões das relações contratuais em relação a essa pandemia, ou causadas por essa pandemia. E outra coisa, tudo que nós temos aí no nosso arcabouço legal, no nosso arcabouço de leis, ele vai ser afetado, porque nós estamos diante de uma questão completamente inédita, inesperada, que paralisou literalmente o mundo inteiro. Então, você não pode hoje, da agora para frente, olhar uma questão com os mesmos olhos que você olhava antigamente, à luz do que tem no Código Civil, no Código de Processo Civil. Não concordo com teoria que cria, não concordo. Eu ia até fazer essa pergunta. Eu não concordo com teorias que criam, por exemplo, condição de ação que não tem no CPC. Aí eu acho que fica difícil o juiz aplicar. Mas eu acho que nós vamos ter que olhar. Por exemplo, eu tenho um caso que eu tenho um inquilino, eu sou a locadora. De imediato, eu falei 50% de desconto. Ela não aceitou, ela quis 100%. Então, ela deixou o imóvel devendo condomínio e foi embora. Quer dizer, é uma questão que eu, como parte, vou procurar o Poder Judiciário, né? Porque eu quis dividir o prejuízo, porque eu recebo aluguel, ela paga, então nós temos que dividir, né? E estão pipocando assim, tantas orientações, eu até parei de ler e de acompanhar algumas lives, porque tem muita teoria, assim, meio, assim, nada a ver, entendeu? Nada a ver. E orientação, até nada contra o Ministério Público, mas o Ministério Público ele pode, no máximo, orientar. Ele não pode baixar a norma. E aqui em Minas, eu recebi, num grupo de magistrados, uma listagem do que deveria ser feito pelos colégios, inclusive orientando que os colégios tinham que dar 100%. Gente, isso não existe. Isso não existe. Nenhum juiz vai dar 100% de isenção de mensalidades. Continua a ter aula. Vamos, então, ver quanto que foi dado, qual serviço, qualidade do serviço prestado. Eu já tenho tido algumas coisas também de colégio, estou me lembrando aqui agora. E realmente a doutora Trícia tem razão que nós estamos com muito processo represado por causa daqueles prazos que foram suspensos. Notadamente em segundo grau. Porque como tem muito processo físico ainda está correndo, tem prazo suspenso de recurso. Mas eu não senti assim, diminuição, não. Vou ser muito sincera. Aqui em Minas, não sei se é porque aqui o povo gosta de brigar muito, sabe, doutora Trícia? Então, aqui o tribunal está bombando. Está entrando
Nossa, agravo eu estou tendo, assim, muito. Acho que eu não sei se eu te respondi, mas é mais ou menos isso. Eu não sei como é que vai ser realmente. Eu acho que a gente já tem até uma orientação, se não me engano, do CNJ, dizendo que nós temos que procurar conciliar, porque se espera uma explosão de demandas. Só que eu acho que isso não pode ser obrigatório. Até pela própria natureza de uma negociação, de uma mediação, isso não pode ser imposto à parte. Né? Eu acho que a natureza é justamente essa. Eu quis fazer uma negociação, eu quis fazer uma mediação, eu quis fazer uma arbitragem. Quando você imputa ao cidadão a obrigação dele não vir dele não poder acionar o judiciário, aí eu já fico preocupada. Porque, mal ou bem, eu acho que diante principalmente para as camadas menos favorecidas financeiramente, elas sentem mais igualdade, talvez, numa negociação, não negociação, mas assim, de estar em juízo para fazer uma conciliação, porque tem o juiz ali que tem que ser imparcial. É isso. Bom, aqui no estado, eu estou tendo muita, né? Estou tendo muita, assim, esses 20 processos que estão chegando, essas 20 iniciais que estão chegando, obviamente todas têm alguma urgência, né? Ninguém está entrando com inicial só por entrar, eles estão entrando com algum pedido de urgência. E eu tenho procurado ser muito criteriosa. Não só porque as empresas, né, estão tendo, enfim, o efeito empresarial contratual está sendo em cascata, então se um vai perder, o outro também está perdendo, que está perdendo, que o outro não está pagando, que não está pagando, então isso tem que ser uma coisa que tem que ser muito ponderada. E outra, olha, quero revisão contratual em nome do princípio da Covid, não aceito. Não aceito. Então é o seguinte, o que eu tenho feito aqui? Eu tenho procurado emendar. Legal. Emenda, olha, precisa dizer exatamente qual foi o prejuízo, qual foi a redução, qual foi o impacto, qual foi o desequilíbrio, coloca a planilha e tal. E aí eu tenho usado da cooperação judicial, né, do princípio da cooperação, para pedir para que as partes emendem, para me demonstrar exatamente qual foi o impacto e o que exatamente minha decisão tem que estar baseada. Se a parte não demonstra, eu indefiro. E aí, a gente vê nitidamente depois, um pouco tempo depois, quando aquilo era realmente alguma coisa que foi, assim, um oportunismo, ou quando é realmente uma coisa séria. Porque quando é oportunismo, a parte geralmente pede desistência. Eu já tive alguns pedidos de desistência após o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Então, eu acho que aqui eu tenho procurado ser bem criterioso, e talvez por isso eu não esteja tendo um número elevado de iniciais, porque as pessoas já sabem que eu, por exemplo, sou super rigorosa. Mas, e em relação ao que a desembargadora Cláudia estava falando sobre o acesso à justiça, eu acho que mais cedo ou mais tarde, essa discussão sobre condições de procedibilidade da ação, de acesso à justiça, mais cedo ou mais tarde, o nosso acesso à justiça, eu não tenho uma posição firmada sobre isso, mas ele vai ter que ser questionado, porque a gente tem um acesso à justiça hoje que é muito amplo, a gente tem um judiciário que é muito barato, e eu não me surpreenderia se a gente tivesse eventualmente alguma lei, alguma situação condicionando o acesso a, por exemplo, a tentativa de passar, por exemplo, por uma negociação. Eu acho que eu acho que essa discussão ainda precisa ser feita com seriedade, né? Mas de qualquer forma, são essas as minhas considerações. Muito obrigado. Okay. Pode falar, Augusto. Não, é só... Bom, temos algumas perguntas, mas pelo adiantado da hora terei que realmente limitá-las, sem prejuízo de enviar para vocês as respostas posteriormente. Eu vou começar pela pergunta do Vitor Parreiras para a Ana Clara, que é uma pergunta que é a seguinte: gostaria de perguntar para a Ana Clara, que possui uma visão de dentro da empresa, se diante dos acontecimentos da pandemia da Covid-19,
está ocorrendo uma mudança de cultura quanto à instauração de um dispute board permanente desde a emissão da ordem de mobilização das obras. Vitor, obrigada pela pergunta, mas eu sinto lhe decepcionar com a resposta, e a resposta da minha experiência pessoal é não. O dado que você colocou aqui no Q&A, eu sou muito atenta a esses dados de dispute boards, e eu, como gestora jurídica, como negociadora de contratos, sempre tento, né, lutar pelas cláusulas de resolução de controvérsias, lutar pelo dispute boards, mas o que eu, como estudante de arbitragem, estudei desde o início e sempre sabia daquele risco das midnight clauses, quando eu virei gestora jurídica. Eu já negociava contratos de infraestrutura antes, né? Eu tinha uma advocacia contenciosa e consultiva ao mesmo tempo, mas hoje eu, na posição que eu estou, eu negocio assim, 10 vezes mais do que eu negociava, com muito volume mesmo de contrato de empreitada. E eu percebi que o espaço para negociação das cláusulas de resolução de controvérsias é ainda menor. E sabe o que eu percebi? É raro ter casos, né, de que realmente escritórios que as equipes de infraestrutura colocam os advogados de resolução de disputas para se preocupar mesmo com a cláusula de resolução de disputas. Eu sei que o seu escritório faz isso, eu inclusive já assinei um contrato que seu escritório negociou que tinha previsão de dispute board, né, por uma sugestão do seu escritório que era advogado do cliente da Vinci Energy. Mas, por exemplo, nesse contrato, o dispute board permanente sequer foi instaurado. Por quê? Por questão de custo. O custo estava previsto e as partes decidiram abrir mão do dispute board em prol da economia desse custo. E aí, o que eu vejo nos processos de concorrência? Hoje, o mercado realmente é na linha, os orçamentos são feitos na linha. Você pega, por exemplo, o mercado de linha de transmissão. Não sei se vocês acompanham, a gente tem leilões, né, de linha de transmissão promovidos pela ANEEL, em que as ofertas dos concessionários são cada dia mais baixas, né? Mais baixas assim, você dá um lance e aquela empresa que quiser ganhar menos receita anual permitida da ANEEL vai ganhar o contrato. E os clientes negociam com os empreiteiros antes de dar o lance no leilão. Cada custo é um custo de um seguro garantia, é um custo de um seguro de responsabilidade civil, cada custo é aberto no detalhe, né? Não é o caso de toda obra que é feito um open book prévio, não, mas é muito comum que algum tipo de custo fique separado. Hoje eu vejo ainda uma resistência muito grande das partes em quererem prever um custo do dispute board. Tenho negociado contratos, apesar da pandemia, tenho negociado contratos novos, tá? Não no mesmo volume que antes da pandemia, porque agora começou a voltar um pouco mais, mas todo mundo inseguro em que condições vamos poder voltar a fazer novas obras. Tenho negociado contratos, continuo advogando pela melhora das cláusulas compromissórias e cláusulas de resolução de disputa para inserção de dispute board, mas a resposta é não. Ainda não vi uma mudança de cultura. E eu sei que é um advogado de infraestrutura, eu conto sempre com seu apoio, que advoga para alguns clientes meus, para tentar melhorar as cláusulas de resolução de disputa. Só para vocês terem noção, assim, eu tenho, né, como eu advoguei em arbitragem há muito tempo, em escritório de advocacia, tive a honra de advogar junto com o Augusto Tolentino, com a Cláudia, eu tenho restrições a algumas câmaras e preferências por outras câmaras, né, porque eu acho que prestam um serviço de secretariado melhor, e sempre tento puxar, né, alterar as cláusulas compromissórias até para mudar para a câmara que seria melhor para duas partes. Só que, gente, é muito mais difícil do que eu imaginava mexer nas cláusulas de resolução de disputas nas midnight clauses. Então, assim, a minha experiência não foi positiva em negociação das cláusulas até hoje. Lógico, alguma outra eu consegui convencer o cliente. Eu tô sempre na posição de contratada, eu sou, né, em relação aos minhas subempreitadas, eu tenho mais facilidade de colocar as cláusulas que eu entendo mais adequadas, e nenhuma delas com dispute board, porque eu nunca tenho orçamento para isso, mas a minha experiência não tem sido exitosa. Excelente, Ana Clara. A segunda e última pergunta, para fecharmos o painel, vem do nosso diretor, Felipe Moraes, que pergunta: gostaria de ouvir das palestrantes se, diante do atual cenário que afeta a capacidade econômica das empresas, se o Poder Judiciário deveria, ainda que excepcionalmente,
afastar cláusulas arbitrais celebradas por partes que atualmente passam por dificuldades financeiras, ou se deveria continuar privilegiando o princípio competência-competência. Quem se arrisca nessa pergunta difícil de responder? Desculpa, eu estava desativada. Eu acho que não. Eu acho que não. Em princípio, não, porque a gente estaria falando daquela mesma coisa que eu já falei, que é competência. Que isso não é uma nulidade de cláusula, né? Poderia, eventualmente, ele não conseguir instalar o tribunal, o juiz arbitral, por questões de recurso. Mas teria que ser os dois, né? Para abrir mão da jurisdição privada. Em princípio, eu acho que não tem como, não. Mas, como eu disse no começo, vai ser caso a caso, porque nós não sabemos. Até a doutora Teresa estava falando que as pessoas, né, que foram afetadas de forma diferente. Inclusive, tem empresa que incrementou a receita. Né? Algumas empresas se reinventaram. Aqui em Minas mesmo, eu sei de uma empresa no Shopping Ponteio, eu sei disso porque uma pessoa conhecida participou da reunião de condomínio lá e eles declararam que aumentaram 50% a renda com o e-commerce. Então, fica meio assim, né? Falar que vai anular uma cláusula arbitral porque teve a Covid, acho meio complicado. Eu, em princípio, acho que não seria caso de anular, não. Mas pode ser que em algum caso apareça uma coisa diferente, né? A Cláudia também pediu a palavra. Pedro, eu também concordo com a desembargadora Cláudia. Eu acho que a opção feita no momento da celebração do contrato pelo juiz arbitral deve prevalecer, em especial considerando que atualmente há outras formas de financiamento, né? O financiamento por terceiro da arbitragem pode ser uma opção para essa empresa que teve sua capacidade econômica afetada. E eu acho que você começaria a abrir exceção que pode acabar se tornando a regra, né? Porque hoje pode ser o Covid, amanhã pode ser outro motivo, aí seja a justificar aquela suposta redução da capacidade econômica. Eu tenho um posicionamento bem firme no sentido de que deve prevalecer a cláusula arbitral. Excelente, é a minha impressão também. Bom, já são 8h52, mais de 20 minutos além do nosso esperado, obviamente em razão do excelente debate que tivemos aqui. Temos ainda 2 perguntas que eu vou pedir a gentileza das pessoas que indagaram para aguardar um pouquinho, que nós responderemos por e-mail. Eu queria agradecer muito os mais de 80 participantes da nossa live, em especial as nossas queridas panelistas, palestrantes, que realmente nos brindaram com muito conhecimento sobre as questões aqui debatidas, da interação do Poder Judiciário e da arbitragem. Queria dizer que para a Camarb é realmente um prazer e uma honra estar com vocês aqui, tratando de temas tão interessantes. E não havendo mais colocações do nosso presidente, doutor Augusto, eu encerrarei o nosso painel. Bom, a minha palavra, Pedro, é apenas de ratificação do agradecimento que você fez. Né? Nós tivemos aí, como você bem destacou, 80 participantes durante mais de 1h30, o que mostra o sucesso e o interesse deste encontro, que de alguma forma já era antevisto pela qualidade das suas participantes, a quem eu também, em nome da Camarb, agradeço muito. Foi uma alegria, uma honra imensa tê-las todas aqui conosco e, em especial, moderadas por você, Pedro. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e uma boa semana. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, parabéns, Patrícia. Obrigada. Boa noite. Pode chamar o vinho. Obrigada, tchau, gente. Foi um prazer, tá? Foi um prazer com vocês. Muito bom. Beijo, boa noite. Até a próxima. Tchau.
Tchau. Tchau.